Todos, tenhamos uma noite muito especial, que saímos daqui com uma mensagem em nosso íntimo, uma mensagem forte, que possamos levar conosco para o nosso dia a dia. Nós estamos, praticamente um ano, falando sobre os livros que o Chico Xavier trouxe para cada um de nós, como fonte de inspiração, principalmente o leme para que nós possamos seguir a nossa jornada. Já falamos inúmeros e ainda tem muitos para falarmos. Vamos falar hoje, mais uma vez, sobre um tema em que aborda as crianças. Se não me engano, é o 5º ou 6º livro que nós estamos falando, em que Chico Xavier, através, logicamente, das mensagens que os Espíritos ditaram, focam exclusivamente na educação infantil. O tema da noite de hoje, desse livro, chama-se Jardim de Infância. Não por acaso, mas justamente para quem é destinado. É um livro que foi psicografado em 1947 pelo Espírito João de Deus e que traz algumas mensagens bem singelas, algumas estrofes, algumas poesias bem simples, mas de um fundo, de um teor grandioso. Por isso é um livro que vale a pena a gente ler, admirar-se com a sua beleza, mas, sobretudo, compreender o que as palavras estão dizendo. Como é destinado a um público mais infantil, a simplicidade é muito grande, a facilidade é muito grande, mas tem uma mensagem muito grandiosa também para todos nós. E eu separei apenas 3, para a gente não estender muito na noite de hoje, e eu vou lê-las para vocês. E depois nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira poesia encontrada nesse livro fala sobre uma coisa básica na educação infantil. Compreender que existe algo mais acima do ser humano. Compreender que há uma força que nos rege com perfeição absoluta. Compreender que nós temos um Pai que olha, vela e, principalmente, nos educa, nos ensina. E o resultado da nossa vida, da nossa existência, da nossa vivência, é justamente a educação que nós precisamos ter. Quantos nascem em lares desarmoniosos? Quantos nascem na penúria, na dificuldade extrema? Quantos nascem na opulência? Quantos nascem em dificuldades físicas, mentais? Por que tanta diversidade? Não seria muito mais justo que o pai desse a cada um de seus filhos a mesma moeda? Não é assim. Porque cada um recebe na medida do que necessita. Nem mais, nem menos. A vida que nós estamos tendo é justamente a vida que precisávamos para suprir nossas deficiências éticas, intelectuais, morais, e aprimorarmos a nossa jornada, a nossa evolução, junto àqueles que estão comprometidos conosco nesse mistério. Não estamos sozinhos e muitas vezes somos devedores uns dos outros. Então, onde estamos é o lugar correto. E se algo está errado conosco, é para que nós compreendamos que existe um erro em nós a ser corrigido. Que à medida que nós sanamos as nossas deficiências, o problema desaparece.
E o nosso sofrimento, as nossas dificuldades são temporárias. E elas sumirão com toda a certeza quando nós retificarmos aquilo que necessita ser retificado em nós. E um dos lemes mais importantes nesta jornada nos é concedido na infância, que é saber justamente da existência desse ser maior que vela por nós, que dá-nos segundo as nossas necessidades, que é extremamente misericordioso e bom. Então, compreendê-lo, entendê-lo, conversar com ele, entrar em contato é essencial. E a pequena poesia, aqui presente no início do livro, é justamente o Pai Nosso para os meninos, oração dos meninos, que eu vou ler para vocês agora. Pai nosso, que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino, que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre um mundo atormentado. Que a tua vontade, assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado, agora e sempre. Assim seja. Muito singelo, muito bonito, muito tocante. Aconselho a quem tem filhos pequenos, darem essa pequena oração a eles, ensiná-los a orar, ensinar o sentido da oração, ensinar que não é fora de moda ser religioso. Muito pelo contrário, é um sinal de inteligência. Mas não aquela fé cega, e sim a fé raciocinada, a fé sentida, a fé que você realmente vivencia. Não aquela que você espera, mas aquela que você faz. Não aquela que você aguarda que o outro lhe dê de presente, mas aquela que a gente pode presentear com a nossa irradiação de paz a todos que nos circundam. Importante é, extremamente, compreender-se que nós estamos aqui na escola da vida e que ela passa, os anos passam, nós estamos iniciando um novo ciclo e a gente sempre faz outros votos de melhorar, de trabalhar mais, de dedicar-se mais. Mas chega-se um momento em que nós precisamos olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós, para vermos quem nós nos tornamos. E se por acaso tivermos feito más escolhas, é simples.
retifiquemos. Nós não somos perfeitos. A gente falha, a gente erra e a gente aprende com os erros. Estamos numa grande escola e precisamos verdadeiramente estar presente às aulas, compreendê-las, notá-las, comportarmos-nos como verdadeiros colegas no nosso mundo, no nosso dia a dia, e ajudarmos o máximo possível. E quando não possível, sermos o exemplo. Porque o exemplo, por mais que nós pensemos que não estamos sendo notados, estamos. Olha só, passem em revista a vida de cada um. Lembra como imaginavam seus pais quando eram vocês crianças? Principalmente adolescentes, que sempre olhavam os pais com os olhos de superioridade, vendo todos os defeitos, né, nos seus velhos. Veja que arrogância descabida. Porque são aqueles que, com seus erros e com seus acertos, nos construíram. Que foram os nossos primeiros professores a nos ensinar tolerância, resignação, respeito, dedicação, incondicional, amor. E às vezes só falávamos mal de nossos pais. Só víamos os seus defeitos. E quando nós vemos os defeitos nos outros, estamos apenas exteriorizando os defeitos que carregamos no nosso íntimo. Porque se verdadeiramente nós somos um pouquinho mais elevados, a gente vai ver nos outros as virtudes que nós já temos. Mas como disse, nós somos imperfeitos. Estamos aprendendo. Estamos na escola. E aqui tem uma outra poesia falando justamente sobre isso, sobre a escola. Lembro que esse livro é voltado à educação infantil. Mas será que nós já somos adultos o suficiente para ignorarmos essas lições? Vamos ver. A escola. No mundo e em todo lugar, seja no campo ou na vila, temos na escola tranquila o nosso segundo lar. Em todos os continentes, a que o homem se conduz, espalha as bênçãos da luz de 1000 modos diferentes. Com suas doces lições, cheias de paz, de alegria, semeia a sabedoria no campo dos corações. Neste minuto que passa, repleta de dons divinos, abre-se a escola aos meninos de toda cor, toda raça, selecionando pendores com virtudes imprevistas, forma sábios, forma artistas, mordomos e servidores, revelando o amor mais puro, com carinhos maternais, prepara futuros pais para as missões do futuro. Da mais humilde expressão, a mais elevada espécie, qualquer escola merece a nossa veneração. Bendita seja a oficina que nos cede ao pensamento o pão do conhecimento e a bênção da luz divina. Para quem tem preguiça de ler,
muitos de nós temos, e eu me incluo nesse meio, né? Não posso me excluir, eu tenho preguiça de ler. Esse exercício de ter que ler os livros e depois tentar explanar um pouquinho sobre eles, é uma forma que eu encontrei de me retificar nessa minha falha. E está funcionando. Espero que vocês também possam se inspirar nisso, porque não é por acaso que veio mais de 400 livros sobre as mãos iluminadas de Chico Xavier para nos esclarecer, para nos iluminar. E deixar passar essa oportunidade de travar contato com tudo que o alto poderia nos trazer, nos ensinar, é um desperdício enorme. Lembrando que nós estamos na escola da vida, e esses livros são formadores de cada um de nós. Vale a pena ler. Sabe quanto tempo que eu gastei para ler esse livro inteirinho? 10 minutos. 29 páginas, tudo em forma de sonetos. Muito simples, muito fácil. O anterior, quem estava presente na palestra anterior, foi menor ainda, 5 minutos para ler o livro. 7 páginas. E a gente perde um conteúdo enorme por pura preguiça. Está certo que o primeiro, que foi Parnaso de Além Túmulo, é dessa grossura. Não é tão simples. Mas tem muitos livros com mensagens muito simples, que são verdadeiros tesouros na construção do nosso eu. Não precisa de tanta coisa. A maior dificuldade nossa na construção do nosso ser se chama orgulho. Orgulho nosso, que nós carregamos. Infelizmente, a gente se acha ainda um pouco superior, que a gente não precisa. A gente tem aquela ideia ainda pequenininha de que o universo gira em torno de nós, que Deus é nosso servidor maior, nosso melhor mordomo, que Ele precisa nos servir. A gente tem esse pensamento. E quando as coisas não estão boas, fala, aguarde que vai melhorar, mas sem esforço. E o problema persevera. Sendo que se a gente desse o primeiro passo, eliminaríamos o problema. Pois é. Infelizmente, a gente se perde ainda para o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nosso orgulho da nossa ignorância, orgulho de desconhecer e orgulho de achar que somos melhores. Não somos. Então, quando nascemos em berços desprovidos de possibilidades financeiras, educacionais, quando nascemos num corpo limitado, com alguns probleminhas, esse é o despertador da vida, nos apontando que é necessário retificar, é necessário lutar, se superar, para sairmos da nossa mesmice. É muito simples a gente olhar para a natureza e ver que tudo que para, tudo que não se movimenta, se deteriora. E nós somos assim. Se nós pararmos, não evoluímos intelectualmente, moralmente, vamos nos deteriorar também. Aí a vida vem corrigindo-nos com as encarnações difíceis. E elas têm o condão do quê? De despertar a gente. Porque toda a força que nós precisamos para viver já está presente
dentro de nós, a gente desconhece. A gente desconhece as nossas próprias forças. A gente se acha limitado, frágil, fraco. Mas quantos exemplos tem aí afora de pessoas que nasceram sem as pernas, sem os braços ou sem os dois e vivem sorrindo, e vivem bem, e agradecem a Deus o dom da vida. E nós que temos tudo, achamos o mundo um mar de escuridão, porque essa escuridão está em nosso íntimo. Para que os nossos pequenos não caiam nos mesmos erros que nós cometemos, é necessário investir na educação infantil, falar de Deus, falar do que é a vida, esclarecer que nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma tarefa a esmo, mas sim para nos aperfeiçoarmos. Então, saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que estamos aqui é essencial. Saber que tem um Deus que vela por nós e que faz de tudo para que nós evoluamos é essencial. Saber que nós somos importantes no mecanismo da vida e que se nós estamos desarmonizados, o universo todo sofre esse impacto da nossa desarmonia. A partir do momento que nós conseguimos compreender o mecanismo da vida, aí a gente passa a entender a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então, não errar, não ferir, não magoar, não roubar e não cometer nada em detrimento do próximo é essencial para que nós cumpramos pelo menos o básico da nossa tarefa: não proliferar o mal. Mas isso não basta. É necessário contagiar a todos com o bem, porque também somos responsáveis pelo mal que é oriundo do bem que nós não fizemos. Então, nunca deixemos de fazer o que é correto. E para terminar, essa terceira poesia fala justamente do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos lendo um livro. Então, essa poesia é destinada ao livro. Então, veja que são 3 pontos básicos abordados aqui no livro sobre educação infantil. Primeiro, o leme, Deus. Segundo, o aprendizado, a escola, aonde se ensina. Terceiro, o roteiro, o livro, para que nós compreendamos. Juntando-se essas 3 partes, nós temos uma rota segura a seguir. E se por acaso as crianças não quiserem seguir a tudo isso? Todos têm o livre-arbítrio. Se não é agora, será depois. Mas cumpre a cada um de nós o dever de fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós não somos responsáveis por aquilo que o outro, de livre e espontânea vontade, faz. Desde que nós não os inspiremos, logicamente, ao erro. Então, vamos falar sobre o livro. O livro é o bom companheiro que me educa, que me alerta, a todo instante é o roteiro que me traça a estrada certa. É um amigo que me ampara, com cuidado, com carinho. A sua linguagem clara, tudo explica de mansinho. É sempre calmo e bondoso, não tem gritos, não tem ralhos. Ajuda-me sem repouso em todos os meus trabalhos. Auxilia-me sozinha, em lições lindas e boas, a cuidar de meu caminho e a respeitar as pessoas. Sem qualquer alteração, ele sabe de cor, ajuda meu coração para ser sempre melhor. Menino que não procura um livro para aprender, é vadio sem leitura, fugindo de seu dever.
nós que já estamos um pouquinho crescidinhos, e quando nós fugimos também dos livros, estamos cometendo um erro que pode nos custar muito tempo. Poderíamos estar melhores, poderíamos estar mais fortes, poderíamos ter uma compreensão aprimorada, poderíamos ter sentimentos mais refinados, poderíamos aprender nas histórias que outros vivenciaram, poderíamos evitar os erros que fazemos agora, se soubéssemos dos erros que foram cometidos no passado. Mas quando a toda elucidação nós escapamos e queremos viver apenas dos sentidos, nossos sentidos são insaciáveis. E por mais que tentemos saciá-los, vai faltar o mais importante, porque nós não somos carne, nós somos espírito. Nós estaremos saciando o que o corpo nos pede, mas nossa alma estará sempre vazia, porque é a alma que faz o corpo se movimentar. Os maiores equívocos da história da humanidade foram feitos justamente por causa do materialismo. A posse, a arrogância, a vaidade, a insaciável ânsia pelo poder, o querer de qualquer forma, invadindo o livre-arbítrio alheio. Eu creio que um dos maiores erros que nós podemos cometer é justamente esse, quando nós invadimos o espaço destinado ao outro e influenciamos a sua vida, direta ou indiretamente. A partir daí nos tornamos devedores não só de nós mesmos, mas devedores para com o próximo. E quanto mais erramos, seja no individual ou no coletivo, mais endividados nos tornamos. E cada dívida tem um peso. E se hoje pesa sobre nossos ombros algo que não conseguimos compreender, podemos ter certeza que carregamos isso lá do passado e precisamos, uma hora, nos livrar desse imenso fardo. Mas para nós, que já compreendemos Deus e sua misericórdia infinita, sabemos que tem como retificar tudo isso. Aqueles erros do pretérito, que não lembramos mais, que carregamos de outras encarnações, que estão ali ocultas no nosso inconsciente. Como resolvê-las? Simples. Não dá para apagar o mal feito no passado, mas dá para começar agora uma nova jornada de amor, de trabalho, de honestidade. E isso quita todos os débitos anteriores. Não tem como voltar e retificar o que está feito, mas tem como começar agora uma nova etapa na nossa vida. Basta só uma coisa, muito simples, que depende só de nós, não depende de mais ninguém, não depende de dinheiro, não depende de posse, não depende do intelectual avançado, aprimorado, depende só de cada um de nós. Esteja esse ser na sarjeta ou nas mansões. Estes, se querem se corrigir, retificar,
há a possibilidade. E o segredo é querer somente isso. Não esperar. Querer. Quero, posso, faço. Vou e faço. Porque o universo, essa escola em que nós habitamos, reage às nossas ações. E se queremos, ela nos dá a possibilidade. Então despertemos, porque aquilo que nós esperamos do mundo, na realidade, só depende de nós. Que Deus nos abençoe, que essa singela mensagem desta noite possa calar o nosso coração, que a singeleza da prece do Pai Nosso, dos meninos, possa inspirar a tantos. E como conseguir? Basta procurar na internet todos esses livros, é fácil de achar na internet. Só procurar livros de Chico Xavier para download. Tá? E para aqueles que o querem, só reforçando, o nome dele é Jardim de Infância. Okay? Que Deus abençoe a todos nós.